PET, Programa de Educação Tutorial, vinculado ao Ministério da Educação. Um programa que busca enriquecer a formação acadêmica dos estudantes de graduação das universidades brasileiras, através do tripé Pesquisa, Ensino e Extensão. O PETCom é o programa da Faculdade de Comunicação da UFBA, dos cursos de Jornalismo e de Produção em Comunicação e Cultura. O que eu levo do PET pra vida, acho que muita coisa, muitas experiências legais que eu acho que eu não viveria se eu não tivesse passado pelo PET. Foi no PET que eu me testei como pesquisadora, foi no PET que eu me testei como design, foi no PET que eu me testei como redatora. Era ótimo porque me iniciou no mundo da pesquisa e eu continuo nesse mundo até hoje. Na verdade, não pode pensar o PET enquanto uma coisa separada do projeto que a gente tinha para a escola naquela época. Quer dizer, eu não sei se vocês sabem, a faculdade de comunicação, antes era, na verdade, uma escola de biblioteconomia e comunicação e que tinha só um curso de jornalismo. É no bojo da construção dessa área de pesquisa e dessa pós-graduação que o PET tem que ser entendido. Ele é uma espécie de desdobramento, uma espécie de nucleação a partir dessa transformação por que passa a Faculdade de Comunicação. A Faculdade de Comunicação da UFBA surgiu como departamento próprio em 1985. Antes disso, Comunicação e Biblioteconomia dividiam um prédio no campus do Canela. Inicialmente, havia apenas o curso de jornalismo, não existiam programas de pesquisa e a maioria dos professores não eram de dedicação exclusiva. O PET não existiu enquanto um projeto separado. Quer dizer, havia um projeto de um conjunto de professores que queriam transformar a faculdade em uma faculdade diferente do que era. Quando nós soubemos do programa, quando nós soubemos da possibilidade, nós ficamos muito entusiasmados. Era uma coisa coletiva, apesar de estar eu e o Marcos mais à frente, a gente envolvia outros professores, a gente envolvia professores de fora, a gente envolvia outras pessoas que não eram pessoas da universidade. Tínhamos basicamente um lado, digamos assim, de formação acadêmica, de aperfeiçoamento, de leituras, de discussão, de textos e de produção de textos, e um lado mais prático de produção, principalmente de produção de eventos. Quando eu comecei a ser tutor do PET, o PET estava numa fase muito quase desprezada aqui na UFBA, porque antes os tutores ganhavam bolsa, tínhamos retirado a bolsa, mas o PET de comunicação, além de ser o primeiro PET da UFBA, era um dos PETs ainda mais atuantes. Né? Quer dizer, a diferença, por exemplo, de um PET para um programa de iniciação científica é que num programa de iniciação científica há um direcionamento muito mais claro e específico, porque o estudante está ligado a um projeto de um determinado professor, executa uma parte desse projeto, então já entra ali direcionado. O PET não. O PET continua, eu acho que deve continuar como algo aberto, né, em que as possibilidades sejam sempre discutidas. Para mim isso é uma das coisas mais preciosas que o PET tem, né? A ideia de que o aluno é autônomo para conduzir os processos, para conduzir as tarefas, para ter ideia sobre o que o PET deve fazer. O PET para mim é um programa de qualificação dos estudantes, né? Esse programa de tutorial. O nome já diz tudo, né? Tutorial, o professor tem essa função de guiar os alunos além do que eles aprendem nas disciplinas. Né? Mas é uma liberdade assim mesmo que a gente tem aqui. Eu não encontrava isso. Eu fiz estágio em vários lugares, eu fiz intercâmbio. Mas a liberdade que a gente tem de experimentar e de imaginar, sabe? E de ter um professor tutor que, assim, mesmo você chorando, se desesperando, ele vai sentar e vai dar um norte, assim, você não vai encontrar em lugar nenhum. Ter cada um dos membros acolhido em suas especificidades de interesses, de inclinações, de capacidades, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que brote o trabalho coletivo pela conjugação desses esforços e dessas diferentes habilidades e capacidades. Você tome uma
laboratório, pegue fórmulas, assim, da sua área e misture, e que vai, assim, vai ter alguém pra te segurar e vão ter outras pessoas pra trazer as experiências dela e vai ser muito louco, assim. Você não tem exatamente no PET alguém que é um chefe, né? Você tem alguém que está exercendo o papel de tutor. Então essa pessoa está auxiliando e guiando e orientando, né? O PET depende muito de quem está na frente dele também, né? Do tom que dá para o programa. Cada tutor acho que acaba imprimindo um pouco sua marca ao PET. Entre 2009 e 2011, a tutoria estava com Graciela Natos. Ela fazia questão de planejar junto com a gente tudo e manter muito a liberdade de decisão em grupo. Então, assim, apesar dela ser tutora, a gente tinha uma possibilidade de conversa e decisão coletiva que era muito boa. Sadal foi um tutor, assim, que é muita figura do pai. Tem uma coisa que o Sadal falou pra mim. Ele falou, crescer significa escolhas. E escolha, você escolher uma coisa, você abrir mão de outra. Jéder era um tutor muito curioso, assim. Jéder era um bom tutor e um tutor muito próximo da gente. Acho que o PET, naquele momento em que eu coordenei, teve um papel importante em fazer com que os colegas dos petianos, que não eram petianos, que estavam em sala de aula, sentissem que a faculdade era mais que aquela sala de aula e se integrassem em outras atividades. Eu acho que isso foi o que eu avaliaria como um ganho. Sei lá, Matheus, Maria Marta, todo esse pessoal que fez parte da minha geração, que é um grupo muito diverso em vários aspectos, tanto comportamentais, de vivência. Eu sinto que hoje eu acabo buscando muito esse tipo de coisa, assim, pra minha vida, em termos de trabalho, em termos de pessoas com quem eu gosto de me envolver. E eu acho que isso me trouxe uma bagagem muito grande sobre aprender a conversar, aprender a lidar com o outro, aprender a ter que achar soluções para um trabalho, para uma reportagem, para um trabalho em grupo. Assim, foi incrível. Eu diria até que minhas experiências da Facom são que minhas amizades mais fortes foram as que foram criadas justamente nas instâncias. Não em sala de aula, mas das pessoas que eu convivi pela tarde, que toda tarde a gente tinha que estar aqui, que a gente tinha que resolver problema junto. Eu acho que a gente não percebe, mas isso acaba criando amizades muito fortes. O que eu me senti bem realizado mesmo assim foi quando Sadal, que era o tutor, me chamou de Cero pela primeira vez. Foi uma coisa bem legal, o pessoal começou a rir também, porque até o momento ele só me chamava de Daniel mesmo. E eu pedi gastando assim, professor, tem como dar dinheiro pra gente comer pizza, confraternizar? Aí ele chegou assim e falou, não, posso dar sim. Aí ele falou, R$200, tá bom, Matheus? Aí eu falei, pô, não, professor, dá pra comer e tal. No ano de 2011, alguns bolsistas começaram a sair. Alguns porque iam completar 2 anos de PET e aí as pessoas geralmente ficavam 2 anos e saíam. E outros porque desejaram sair. No fim das contas, ficaram só 5 bolsistas. Lançamos a fraude, e a revista era impressa. Lançamos a fraude e depois do lançamento da fraude finalizamos o período, finalizamos o ano todo. Fizemos uma reunião de balanço, né? De avaliação no final do ano. E aí as pessoas foram anunciando suas saídas. No fim das contas ficamos só 5. E aí a gente teve que, nós 5, né, a gente teve que lidar com a saída de Graciela e o processo seletivo de um tutor novo. Foi a gente por a gente, assim. Todo mundo ali trabalhando junto, sei lá, acho que essa união da gente pra fazer as coisas dar certo é o que mais ficou, sabe? Eu tenho um orgulho danado de ter sido petiana.
Eu e mais 4 pessoas estávamos no computador e tínhamos um hábito, que eu não sei se é muito correto, de quando alguém deixava um e-mail ou o Facebook aberto, a gente incorporar o personagem da pessoa que estava lá e produzir uma mensagem ou coisa do tipo. Aconteceu que Carol havia deixado o e-mail aberto e pensamos, por que a gente não manda e-mail para Sadal? O que a gente manda? E aí começou a rolar vários temas e o grande Matheus propôs que a gente fizesse um e-mail de desligamento. Até então eu estava isento do assunto. Produziram o e-mail, eu olhei e falei, tá uma porcaria, deixa eu refazer. E aí eu refiz o e-mail com frases da Marília Mendonça, que é uma personagem que Carol gosta muito. E aí foi conversa vai, conversa vem, até que passa-se 3 horas, Eduardo, eu tava sozinho aqui na sala do PET, Eduardo chega aflito, abre a porta e fala, você viu o e-mail de Sadal? E quando a gente abre o e-mail, Sadal fala, confirma o desligamento de Carol, e aí eu comecei a passar pela maior penitência da minha vida, que foi ter feito um desligamento indireto de uma pessoa. Nisso eu comecei a ficar muito aflito, mandava mensagem pro Sadal e nada de Sadal responder, ligava pro Sadal nada de Sadal responder, mandei uma mensagem pra Carol que não sabia de nada disso, para explicar a situação, até que na 20ª ligação, eu já aflito, eu já tinha passado 30 minutos de todo esse drama e enquanto isso, Eduardo acompanhando toda essa celeuma, Sadal atende, e aí eu falo, Sadal, você tá na direção, preciso conversar contigo pessoalmente, quando você chegar em casa você pode falar comigo. E apenas ele falou as seguintes palavras, Levi, era brincadeira.